Queridos e queridas, bora lá para mais um videozinho aqui de lógica, fazendo meu jabá novamente, né? Não se esqueçam que tem aqui o curso de programação do Zorubabel, para você que está começando, para você que nunca trabalhou com um projeto, né? É bem legal, mostra aqui desde o básico até banco de dados e dois projetos. Mostra aqui como montar um site bem simples ao qual você tem acesso para você conectar, criar banco de dados, né, selecionar dados e afins. E aqui eu tenho um mini joguinho de RPG, né, que é um pequeno gerenciador de batalhas de RPG. Tem 42 vídeos só nessa parte aqui. E o aqui você vai fazer um pequeno gerenciador de batalha, mesmo em texto, mas é bem interessante. Aqui eu uso programação orientada a objetos e afins. E aqui também tem alguma parte de versionamento, tá bom? Tem lá na link na descrição do curso. No finzinho do vídeo também tem, né, na descrição aqui do vídeo. Né? E atualmente, pelo menos hoje, quando eu estou gravando, 29 do 1, 5 então. Beleza? Então, bora para o vídeo. Continuando aqui, né? Nós vamos ver se nós temos consequências tautológicas. Lembrando que quando nós temos situações desta forma aqui, necessariamente vamos ter uma equivalência tautológica, tá? Nós só temos uma premissa e uma conclusão. Então não tem como eu não ter uma. Não, eu só tenho duas fórmulas. Tendo duas fórmulas, eu só pode ser uma equivalência. Né? Não dá para ter simplesmente. Equivalente não, perdão. Né? As fórmulas vão ser tautologicamente equivalentes. Não tem como fazer de outra forma. Tá bom? Nós paramos na D, agora nós vamos fazer a E. Aí é o seguinte. Aí eu tenho um não A que implica em não B. Se é tautológico, se é tem a tautologia, né? Se é equivalente, a implica em B, né? Aqui nós temos um grande ponto. A gente já sabe que vai ser falso, né? Por mais que eu tenha as minhas variáveis, né? Ainda assim, ó, tenho não A implicando em não B, beleza? Então aqui eu vou ter falso implicando em falso, verdadeiro, verdadeiro implicando em falso, falso, falso implicando em verdadeiro, verdadeiro, opa, aqui é verdadeiro, e verdadeiro implicando em verdadeiro, verdadeiro, beleza? E aqui eu tenho A que implica em B, beleza? Então eu vou ter aqui verdadeiro, não, sai para autocompletar, e aqui eu vou ter falso com verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro e falso, vai ser falso, falso com falso, verdadeiro. O grande problema é que aqui, ó, eu tenho um verdadeiro que conclui em falso, o que não dá certo. Tá bom? Assim como aqui não deu, porque aqui um verdadeiro deu em falso, aqui é a mesma coisa. Se esse daqui tivesse dado verdadeiro, esse daqui tivesse dado verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, esse daqui verdadeiro com verdadeiro, daria certo. Só que como nós temos somente duas fórmulas, nós vamos ter tanto a consequência como nós vamos ter a equivalência. Né? A equivalência já pressupõe uma consequência. Né? Então a equivalência está acima da consequência. Né? Então toda equivalência é uma consequência, só que nem toda consequência é uma equivalência. Tá bom? Então, voltemos aqui, agora vamos para F. A F é qual? Tem agora na F pode ser que dê alguma coisa. F, eu tenho aqui A, beleza? A implicando em B, beleza? A implicando em B, vamos ver F novamente. A implicando em B, aí eu tenho uma equivalência tautológica de A, C e somente C, B. Aí aqui pode ser que dê, mesmo sendo fórmulas diferentes, né? Porque eu tenho uma premissa A e A implicando em B. Então, A implicando em B. A gente sabe que aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, ou infeliz autocompletar safado. Então, eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza? E eu tenho aqui A, C e somente C, B. E aqui eu vou ter verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aí aqui é o seguinte, aqui muda. Porque eu tenho o A, então aqui é verdadeiro e aqui é o verdadeiro. E C somente C e implicando em B. Então aqui eu tenho verdadeiro. E aqui eu tenho verdadeiro. Então as minhas premissas aonde são verdadeiras chegam a uma conclusão verdadeira.
Então tá ok. Essa daqui ela tem uma consequência lógica, sim. A fórmula A e somente CB, né, ela tem uma consequência tautológica de A implica em B. Aqui tá certo. Beleza? Se aqui fosse verdadeiro e aqui desse um falso, eu não poderia ver. Ok? Vamos para a... Nós estamos na F, né? Vamos para a G. E agora, a partir da G, nós vamos ter uma variável a mais. Né? Nós temos B, que implica em não ser aí eu tenho a tautologia, né? De não B e C. Eu posso trocar para A e B, tá? A implica em não B. Beleza? Então, tem aqui a tautologia de não A e B. Não vou colocar B e C, né? Para quê? Vem aqui e simplesmente só cola o valor. Alt CVV. Só cola o valor. Deixa eu só ver se está certo, né? A não C, A não B, neste caso, né? Tautologia de se ele tem uma consequência tautológica de não B e C. Então aqui é o seguinte. Aqui tem que ser equivalente. Não tem como. Então, A implica em não B. Então é o seguinte. Aqui vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso. Aqui vai ser verdadeiro, falso e falso, verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Porque aqui, ó, verdadeiro e falso, porque aqui nega, né? Falso. Falso e falso, porque nega, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Só não pode ser esse jeito, que é quando eu tenho premissas verdadeiras chegando a uma conclusão falsa. Tá bom? Então eu tenho aqui um não A e B. Beleza? Neste caso aqui vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O que não dá certo. Beleza? Não, dá certo sim. Ó, dá certo sim, para ser mais exato. Eu olhei e falei, não, não vai dar certo. Não, realmente dá certo. Essas daqui eu tenho, tá ok. Porque essas daqui são verdadeiras e essas daqui também são verdadeiras. Então tá ok. Então isso daqui, além de ser ter a consequência tautológica, né, elas são tautologicamente equivalentes. Porque os resultados de uma, né, os resultados da minha esquerda, são iguais aos resultados da minha direita. Como eu disse, toda equivalência tautológica ela tem uma consequência tautológica, mas nem toda consequência tautológica é uma equivalência tautológica. Tá bom? Então vamos para. Fiz a G, agora vamos para a H. A H é qual? Não A ou B. Beleza? Aí eu tenho aqui sim C. C. Aí eu tenho uma. Quero saber se aqui tem equivalência tautológica, né? Ou consequência tautológica neste caso, né? Ah, não. De C, C e somente C. A, né? Aqui é não A ou B. C, C e somente CA. Se tem equivalência ou implicação tautológica de não C. Isso aqui mesmo. Aí agora aqui eu tenho A, B, B e C. Aí aqui, não sei por que ficou com cor, não quero cor. Sem preenchimento, pelo menos por enquanto. Então, é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso. Aí eu vim aqui e simplesmente só copio e colo. E aqui eu tenho verdadeiro. Então, tem aqui, eu seleciono os 4, verdadeiro. E aqui eu seleciono os 4, falso. Não, com maiúscula, falso. Beleza? Caso não saibam como faz, você seleciona tudo, escreve a letra, Ctrl, Enter, você preenche a mesma coisa. Tá? Você preenche tudo igual. Então tem aqui não A ou B. Beleza? Então eu vou ter também não quero que preencha infeliz. Então vamos lá. A ou B. Então não A ou B. Então somente vai ser verdadeiro, né? Se ambas forem verdadeiras. Né? Perdão. Aqui é verdadeiro se ambos forem falsos, né? Então somente vai ser verdadeiro se ambos forem falsos, porque é o contrário. Então aqui é falso, 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 verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro. Porque aqui seria verdadeiro, verdadeiro.
daria verdadeiro, só que inverte, falso. Aqui seria verdadeiro, inverte, falso, verdadeiro, inverte, falso, aqui inverte, verdadeiro, e assim por diante, tá? Aqui eu tenho uma C, não, equivalência, né, de A, C e somente C de A. Então, tenho C de A. Então, aqui é verdadeiro, sai fora autocompletar. Aqui eu tenho falso, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho verdadeiro. Porque aqui, verdadeiro com verdadeiro, beleza. Verdade com falso, falso. Verdade com verdade, verdadeiro. Verdade com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso dá verdadeiro. Beleza? E aqui eu tenho que saber se dá equivalência de não ser. Então, não ser vai ser... Nesses 4 vão ser tudo falso. E aqui, nesses 4 vão ser tudo verdadeiro. Que é verdadeiro, com maiúsculo. Beleza? Então é o seguinte. Aonde eu tenho verdadeiro nesses dois aqui? Em ambos os lados. Não tem aqui, 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 não tem aqui. O único que tem é aqui embaixo. E aqui também é verdadeiro. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho uma consequência tautológica. Tá? Que é onde os 3 forem verdadeiros, beleza? Porque, afinal de contas, os 2, né, neste caso, porque, afinal de contas, eu tenho aqui essa daqui é uma premissa, essa é uma premissa, essa é a minha conclusão. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nenhuma dessas duas aqui são verdadeiras em ambos os casos, a não ser neste último. E neste último, eu tenho um verdadeiro, então eu tenho realmente uma consequência tautológica dessas minhas fórmulas. Tá bom? É isso aí, meus queridos e minhas queridas, pelo menos por enquanto. Né? Não se esqueçam, curso de programação do Zorobabel está aparecendo aqui embaixo, né? Deste ladinho aqui. 5 então, pelo menos por enquanto, né? Dia 29/1, que é quando eu gravei esse vídeo. E é isso aí, meus amores, meus meninos, minhas meninas. Beijos carinhosos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.